Vamos lá. Agora sim. Vamos lá, então, oficialmente, então. Qual que é, então, gente, o objetivo desse nosso trabalho, né? Vocês vão estar vendo, já viram conceitos do período passado, né, com outros professores, viram diversas competências. Esse período nós vamos tornar a ver outras competências. Esse período agora, eu sei que o período passado eu nunca dei aula lá no primeiro período, não, mas vocês veem cultura organizacional, tem coisas sobre liderança, eu vou ver depois direitinho os assuntos que tem lá, até para a gente poder tentar fazer uma divisão em cima de todos os tipos de competência possíveis, mas eu sei que nesse período agora nós vamos ver recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento, tá? Então, vocês estão vendo diversas áreas da gestão de recursos humanos, da gestão de pessoas, estão vendo diversas áreas. Agora, esse projeto, nós vamos aplicar isso aí na prática mesmo, pegar uma teoria, um assunto desse aí, e vamos tentar aplicar. Então, o objetivo, de um modo geral, desse nosso projeto, olha lá, o objetivo geral do trabalho a ser elaborado pelo grupo é o quê? Analisar e descrever um processo de RH de uma empresa e apresentar uma proposta de mudança que venha a otimizar esse processo, adotando as metodologias vistas ao longo do curso. Ou seja, o objetivo do trabalho é a aplicação prática da teoria vista ao longo do curso, como se fosse uma consultoria. Então, por exemplo, vocês formam um grupo aí um grupo de 8 pessoas. Aí seria muito bom e aconselhável que pelo menos uma pessoa do grupo estivesse trabalhando numa empresa aí que pudesse ser usada, tá? Podem ficar tranquilos que não vai haver problema nenhum da empresa, né? Vocês vão pedir permissão, vão avisar lá na empresa, que vão estar usando o nome da empresa. E isso até é bom, porque o objetivo é vocês apresentar. Depois, esse projeto pode ser apresentado para a empresa como uma sugestão de melhoria. Então, de forma alguma, não vai ficar aqui expondo nada de empresa nenhuma e tal. Eu acredito que, num grupo de 8 pessoas, não é possível que não tenha nenhuma pessoa do grupo trabalhando. Se não tiver, tentem ver se consegue uma pessoa que esteja trabalhando numa empresa que possa ser utilizada, né? Então, vou tentar dar um exemplo, né? Vamos supor, e não precisa de ser, eu estou falando de empresa, gente, não precisa de ser uma multinacional, não. Qualquer empresa, pode ser empresa. Essas empresas pequenas, elas são até melhores, porque se você for pegar aí uma empresa multinacional, é muito provável que não tenha muita coisa para melhorar lá dentro, não. Não concorda comigo? Pega uma dessas multinacionais da vida, White Martins, vai lá para você ver o departamento de RH da White Martins, que poder que tem. Um batalhão de pessoas especializadas em RH lá dentro, e é muito provável que eles sigam na risca essas metodologias e, de repente, coisas até mais avançadas do que até a gente vê aqui, porque deve ter, imagina, gente lá que fez pós-graduações em outros países e está trazendo até coisas novas de outros países para ser implementado. Então, não se preocupe com essa questão do tamanho da empresa, não. Eu trabalho, mas minha empresa é pequena. Não, de repente, até melhor. Porque nessas empresas pequenas e médias é que normalmente acontece alguma falha nos processos. Eles fazem recrutamento e seleção de pessoas, só que fazem de uma forma não muito adequada, não muito profissional, fora das metodologias que a gente vai ver aqui ao longo do nosso curso. É provável que essa empresa pequena que vocês vão pegar para estudar, é provável que lá eles façam treinamento e desenvolvimento de pessoas. Só que, se você for analisar, eles não usam as técnicas e as metodologias mais adequadas a como melhorar esse processo. Então, você formou um grupo, né? Tem 2 alunos lá que trabalham numa empresa e tal, conversa lá com a empresa e peça permissão, falando, nós não vamos expor números nenhum de empresa, não vamos expor nada,
Se for o caso, até de repente pode até mudar lá o nome da empresa, mas o ideal é o seguinte, que essa pessoa esteja lá trabalhando e ela possa analisar e passar para o grupo como é que é feito esse processo lá dentro. Vamos tentar dar um exemplo. Vamos supor que você vá falar sobre avaliação de desempenho, por exemplo. Aí você essa pessoa que esteja trabalhando na empresa vai conversar lá com a diretoria da empresa, com o gerente da empresa, com os donos da empresa e tal, saber como é que é feito hoje lá o processo de avaliação de desempenho. Quem que avalia? Quais os processos que são adotados? Né? Existe realmente alguma metodologia? De onde que veio essa metodologia? Como é que esse processo lá é feito? Isso eu vou orientar ao longo do curso, tá? Fica tranquilo. Agora estou dando uma pincelada de um modo geral. Aí, vocês vão estar vendo o processo de avaliação de desempenho aqui ao longo do curso. Então, o grupo vai poder pegar, descrever como é que é feito o processo lá hoje, e aí vai pegar a teoria em cima disso e fazer uma proposta de mudança. O que a empresa lá poderia melhorar? Né? Um outro exemplo, você pega para analisar o recrutamento e seleção. Aí você vai a pessoa que está trabalhando lá na empresa, vai procurar identificar como é que é o processo de recrutamento e seleção lá dentro da empresa. Tem um departamento de RH que faz esse processo. O processo, quando a vaga lá, onde que é anunciado? Quais os canais que a empresa usa para anunciar as vagas? Como é feito esse anúncio? Né? Aí, deixa eu só desligar meu WhatsApp aqui, ele fica fazendo barulho para mim, eu fico achando que é alguma coisa e não é. Então, vamos analisar como é que é feito o anúncio da vaga, né? E depois que receber os currículos, como é que é feito a triagem de currículos? Tem algum tipo de sistema? Não tem? Tem uma menina lá especializada que tem conhecimento para fazer essa triagem de currículos. Depois que é feita a triagem, há uma entrevista curta. Hoje as empresas usam muito a videochamada, né? Para evitar que o candidato venha para fazer uma primeira entrevista mais rápida, para ir fazendo o funil e separando. A gente vai ver isso no nosso curso. Então, você vai descrever lá como é que é feito o processo lá hoje. E aí, como é que isso pode ser melhorado? De repente, a empresa não faz isso nas etapas certinhas, como a teoria manda. E aí, vocês vão estar estudando isso comigo e com a Fabiana ao longo do curso. Nós vamos estar vendo todas essas etapas do processo de recrutamento e seleção, e vocês nós vamos passar para vocês as teorias todas a respeito, vocês vão ter um material disponível, eu vou estar acompanhando a evolução do trabalho com vocês, posso indicar aí um monte de livros, de sites para vocês pesquisarem sobre o processo de recrutamento e seleção, e vocês vão montar um processo, uma propostazinha de mudança para a empresa implementar lá. Entendeu? E aí, olha lá, nessa proposta de mudança do processo da empresa, o grupo deverá descrever a forma de operacionalização, como é que isso vai ser, um cronogramazinho, se tiver, né, algum tipo de prazo para a empresa lá fazer uma adequação, um orçamento, vai precisar de gastar dinheiro para a empresa fazer essa adequação? Se for ter algum tipo de custo, qual custo isso vai ter para a empresa? Isso eu vou orientar vocês, tá? Fiquem tranquilos. E o retorno esperado, né? Por exemplo, vamos supor que a empresa lá que você vai estudar, um exemplo, né? A empresa que você vai lá usar para estudar, ela faça esses processos seletivos, né, de recrutamento e seleção, e é muito demorado esse processo, sabe, tal. Então, de repente, vocês podem dar uma sugestão de mudança, uma proposta de mudança, que a empresa pode otimizar esse processo, fazer esse processo de uma forma melhor e ainda reduzir o prazo. Fazer um processo mais rápido, porque senão a vaga fica em aberta lá na empresa. Lá. Quanto mais tempo se demora para preencher a vaga, a empresa está perdendo. Então, vai ter algum tipo de retorno financeiro para a empresa? Vai ser um retorno só vai reduzir o tempo, o prazo?
Então, isso eu vou orientar vocês. Então, é só, né, isso aqui não precisa de ser uma coisa assim tão, né, sabe, é um resumo, o que a empresa vai sair ganhando realmente com essa otimização que ela vier para implementar lá. Então, ele funciona realmente, esse trabalho, como se fosse uma consultoria mesmo, sabe? É bem interessante. E é bacana, porque vocês vão estar ajudando a empresa. Olha que legal, né? Imagina, no final do trabalho, no final lá do período, seu trabalho é aprovado, beleza, o grupo tirou nota 10, foi aplaudido, passaram lá na matéria e ainda entrega o trabalho lá para a empresa lá como uma sugestão. Se a empresa não quiser adotar, problema da empresa, mas vocês fizeram a parte de vocês. Mas eu já vi diversos casos aí de alunos que realmente apresentaram uma proposta, um tipo de trabalho desse para a empresa, e a empresa adotou aquilo lá e aquilo deu certo. E ajudou a empresa a resolver um problema que ela tinha. Então, olha que bacana. Você está estudando, você está fazendo o seu trabalho lá, que é o dever lá de fazer na faculdade, passou de ano com nota boa, passou lá na matéria com a nota boa, e ainda desenvolveu, aplicou a teoria sua na prática, desenvolveu um trabalho bacana e ainda ajudou a empresa ainda a resolver um problema. Você ainda está fazendo um trabalho, um papel social ainda de ajudar a sociedade, ajudar a empresa. Então, é muito legal, tá? No primeiro momento, eu sei que dá um certo medo. Ah, meu Deus do céu, qual empresa? O que é que nós vamos fazer? Isso aí, vai ter que pedir lá permissão para a empresa, como é que nós vamos fazer isso e tal? Gente, tudo é conversado, não vai haver exposição nenhuma da empresa. Se for o caso, muda o nome da empresa, mas é bom que, né, a empresa entenda, né, que isso vai ser benéfico para ela e permita, mesmo que mude o nome da empresa, permita que vocês obtenham as informações, porque você precisa entender o processo lá, como é que é feito, para você poder dar a sugestão de mudança. Por isso é que eu falo que é importante que um membro do grupo esteja trabalhando lá na empresa para ele ir lá no RH, conversar com a menina do RH, entender como é que o processo é feito, para o grupo estruturar o trabalho e arrumar a solução para apresentar para a empresa. Tá? Olha só, essa aqui é uma estrutura básica que esse final de semana, talvez eu ainda mexa, eu vou mandar para vocês o modelo já no Word, tá? Fiquem tranquilos. Isso aqui hoje é uma estruturazinha mais básica, que esse final de semana eu pretendo dar uma olhada para ver se eu vou acrescentar alguma coisa, fazer alguma melhoria, né, nessa estrutura, mas a estrutura, de um modo geral, ela gira em torno disso aqui, ó. É um trabalho que é como se fosse uma monografia, tá? Ele não é considerado lá uma monografia, mas ele tem uma cara de uma monografia. A gente vai usar os rigores aí das leis, das normas da ABNT, que eu vou passar para vocês. Eu vou ajudar vocês a estruturar o trabalho dentro das normas da ABNT. O modelo que eu vou mandar para vocês utilizarem, ele já está dentro das normas da ABNT, tudo já. É só vocês... Eu já vou mandar a estrutura toda prontinha do trabalho no Word, vocês vão só vindo escrevendo em cima. Ele já vai estar dentro das normas da BNT. No final, eu ajudo cada grupo a formatar o seu trabalho. Porque à medida que vocês vão desenvolvendo o trabalho, ele pode ir saindo um pouquinho da formatação. Né? Você vai copiando alguma coisa para lá, o que um aluno digita, manda para o outro digita, nessa troca de informações entre o grupo, acaba, de repente, uma coisa ou outra sai da formatação. Não se preocupe. Não se preocupe. No final, eu ensino vocês todo o processinho de formatação do trabalho, ajudo vocês a formatar, não vai haver problema, não. Tá? Então, a estrutura é mais ou menos essa. Tem um sumário, que é um índice lá, né? Sumáriozinho do trabalho, já vai vir. Nesse modelo que eu vou mandar, já tem um modelinho de sumário lá. Aí vocês vão fazer uma introdução, falar que empresa que é essa, o objetivo do grupo, o que vocês estão
analisando dentro da empresa. Então, isso tudo eu vou passar com calma para vocês, tá? Esse modelo eu vou mandar para vocês a semana que vem, o modelo do trabalho, já com todas as instruções. O que tem que ter em cada tópico. Estou hoje aqui passando com vocês apenas para que você já vá mais ou menos, né, o grupo, formando o grupo, já mais ou menos vendo que empresa que você vai estudar, que assunto você vai estudar e mais ou menos o que você precisa saber da empresa, para você já ir se familiarizando com a estrutura do trabalho. Eu não quero que ninguém fique agora aí preocupado. Meu Deus, o que é aquilo ali? Fundamentação teórica? Não, pode ficar tranquilo. Eu vou, a cada aula, cada sexta-feira, nós vamos pegar um tópico desse aí e eu vou ajudar você, o grupo a ir desenvolvendo cada um desses tópicos. Tá? Podem ficar tranquilos, ninguém vai passar perrengue nenhum na elaboração do trabalho. Então, tem lá uma introdução, que é um breve histórico da empresa, que ramo que essa empresa atua, né? O que vocês vão analisar dessa empresa, tal, beleza. Aí vocês falaram lá na introdução o que vocês vão estudar. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei. Vocês vão estudar como é o processo de recrutamento e seleção. Aí, o item 2 aí, ó, fundamentação teórica, vocês vão estar estudando isso ao longo do curso. Eu vou passar para cada um dos grupos aí aonde elas podem buscar essa fundamentação teórica. O que é fundamentação teórica? É o que a teoria fala a respeito, por exemplo, lá do recrutamento e seleção. Se o grupo vai estudar, por exemplo, treinamento e desenvolvimento da empresa, o que a teoria fala sobre treinamento e desenvolvimento? Vocês vão citar o livro que vocês estudaram, os livros que vocês pesquisaram, o que aquele autor está falando daquilo, fundamentar a teoria a respeito daquele assunto que vocês vão estudar na empresa. Beleza. Aí vão para o estudo em si. Descrição do método. 3 lá, descrição do método. Então, aqui são duas coisas. Primeiro, você vai descrever o 3.1, a realidade do processo da empresa, como é que a empresa faz, e depois a situação proposta, o 3.2. Então, primeiro você vai descrever lá, vamos supor que seja o recrutamento, né? Recrutamento na empresa é feito por uma pessoa que é encarregada do RH, ela faz um anúncio no jornal, nós estamos no século, no ano 2020, a empresa, imagina, está lá ainda usando jornal ainda para anunciar a vaga, vamos supor, né? Aí vocês agora, no item 3.2, vão, então, dar uma situação, uma proposta de mudança, né? Vão colocar lá no trabalho que, hoje em dia, com a evolução do mundo, com a evolução das metodologias de recrutamento e seleção, o jornal já não é mais utilizado como um meio de recrutar candidatos para vaga e tal, papapá. Então, de acordo com a fundamentação teórica do trabalho, vocês estão aí, então, formalizando uma proposta de mudança no processo da empresa. Aí vocês vão descrever, eu vou ajudar vocês vão descrever que a empresa vai, primeira coisa, criar o perfil da vaga. Então, tem todo o processinho, né? Depois vai anunciar essas vagas nas fontes hoje mais precisas, né? Em vez de ficar anunciando em jornal, vai anunciar nos outros meios mais modernos, nas mídias sociais e tal. Então, as formas de como é que esse processo vai ser feito. Depois que anunciou a vaga, como é que vai ser feito a triagem de currículos, como é que vai ser feito as entrevistas com os candidatos, se vai ter um questionário de entrevista para esses candidatos, vai fazer dinâmica de grupo com esses candidatos, que tipo de dinâmica de grupo vai ser feita, e, no final, como é que é, então, a finalização desse processo. Aí vocês vão descrever. Para isso, vai ter um cronograma, eu vou também ajudar vocês aí a fazer um cronogramazinho, cronograma para a empresa implementar isso lá. E vai ter custo para a empresa? Vamos supor que você, para fazer essa implementação disso lá, tem que fazer um treinamento lá na empresa com as meninas do RH, tem que alugar um espaço para fazer um treinamento lá no espaço. Então, vamos supor que você
nessa proposta de mudança, vamos supor que o grupo esteja propondo à empresa, num dia, alugar um espaço para fazer um treinamento com a equipe de RH da empresa, aí vai ter um coffee break de manhã, vai contratar um consultor para fazer o treinamento, tem o material que vai gastar, né, de material, as apostilas vão mandar fazer para fazer o treinamento, então tem o custo do aluguel do espaço, do coffee break, do material, do consultor, pronto, não é uma coisa, o orçamento aqui não é um plano financeiro exagerado, não, é um orçamentozinho básico, que de repente pode não ter, né? De repente, nessa proposta sua de mudança aí, vocês podem arrumar uma maneira criativa da empresa corrigir o problema que ela passa, sem ter custo, de repente. Né? Então, aí se tiver. E o retorno, né? Vocês estão propondo à empresa uma mudança no processo, qual o retorno que a empresa vai ter com isso? Tá? Eu também vou auxiliar vocês em tudo, cada uma dessas etapas aí. Nós temos encontros semanalmente, nós vamos estar vendo as teorias aí sobre, né, todos esses assuntos que a gente está falando aí. Então, vou estar aqui terça e quarta vocês estão com a Fabiana, quinta-feira vocês estão comigo, sexta-feira a gente está junto aqui, para falar sobre o projeto, tá? Então, toda sexta-feira eu estou acompanhando a evolução do projeto com vocês. Aí, para finalizar lá, as referências que vocês usaram, se vocês usaram o livro, tem que citar lá o livro no finalzinho, a referência, o livro. Se vocês pesquisaram um site, tem que colocar. Eu vou também mostrar para vocês como fazer essas referências. E se tiver algum tipo de anexo, uma planilha, uma tabela, tiver um gráfico, bota lá no anexo lá, pode ter ou pode não ter. Vamos devagar, só para eu saber, antes de eu passar ali para o próximo slide, porque senão também é muita informação, alguém não entendeu bem a proposta do projeto, ou ficou com dúvida, quer fazer alguma pergunta, pessoal, até aqui? Ou está claro, ficou claro para vocês o que... Professor, então a gente vai fazer o documento, né, e vai apresentar. Então, a apresentação, eu vou falar já da apresentação. Vai fazer uma apresentação por vídeo. Professor. Eu vou ajudar vocês a preparar essa apresentação e vou treinar vocês a apresentar o trabalho também. Professor. Tá. Oi. Luana. Boa Luana. noite. A questão da quantidade de pessoas no grupo, né? Porque no primeiro semestre nós já tínhamos um grupo e Sim. Eu queria saber agora, né, como juntou as turmas e tudo mais, e tem mais alunos, quantas pessoas no máximo pode permanecer nesse novo grupo? Pois é, porque você estava com mais ou menos com um número na cabeça? O que você estava planejando fazer? Sim. É possível 10 pessoas? Pode. Em função de ser a turma está muito grande, são 60, que juntou duas turmas, né? Isso, aí assim. Normalmente, então, normalmente, rapidinho, só desculpa interromper. O ano passado, o semestre passado, eu orientei outros tipos de projeto, de outras graduações. Eu orientei projeto 3. Aí era turmas de 40 alunos. Uhum. Agora essa turma já está com 63 alunos. Então, nessa turma de 40, eu tive grupos de 9 pessoas, a coordenação permitiu. Eles já tinham um grupo formado lá e tal. Então, não há problema, não. No primeiro semestre foram 5 pessoas, mas aí a gente estava conversando se fosse possível juntar mais algumas pessoas. Pode até 10. Então, vamos limitar. Vamos fazer, então, até 10 alunos, então. Porque, realmente, a turma está muito grande. São 63 alunos, senão também dá trabalho demais. É verdade. Muito obrigada. Trabalho, porque no final eu tenho que conferir trabalho por trabalho, corrigir trabalho por trabalho. Eu imagino, se tiver 12 trabalhos, nossa, vocês não imaginam. E assim, é interessante, é um número grande, mas eu acho que a experiência vai ser muito válida, porque são mais pessoas. Bom.
E até para vocês, né? Como você mesmo falou, a questão de corrigir e tudo mais. E agrega mais conhecimento um com o outro, né? 10 pessoas é muita gente, dá para trabalhar bastante. Pode ser 10 pessoas, não tem problema não. Professor, Tá, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, quem está falando? Ana Clara. Ana, vamos lá, Ana Clara Lima. A gente vai falar tudo de recrutamento e seleção, tipo, por exemplo, vai falar de treinamento, recrutamento interno, ou só a base mesmo, chamar pessoas por recrutamento? Então, o assunto não é só recrutamento e seleção, não, tá? Eu estou usando como exemplo. Eu vou semana passada, a hora que eu mandar o modelo para vocês, antes de esclarecer sua dúvida, semana que vem eu vou mandar o modelo para vocês e vou mandar os temas que podem ser analisados dentro da empresa. Recrutamento e seleção é um deles. Então, se você for analisar como é feito o recrutamento e seleção lá dentro dessa empresa, então você vai analisar como é feito e aí você vai dar a sugestão de melhoria. Então, não é que você vai ter que falar tudo sobre recrutamento e seleção. O objetivo seu, do grupo, não é falar sobre recrutamento e seleção. É dar uma proposta de melhoria no processo de recrutamento e seleção daquela empresa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Pode ser que a empresa que esteja sendo estudada, vocês vão ver, eu não sei se no semestre passado vocês viram, né? Tem o recrutamento, como você falou, tem o recrutamento interno e tem o recrutamento externo. Então, vamos dar um exemplo. A empresa que vocês estão estudando, ela só faz recrutamento externo. Ela não dá oportunidade para quem está dentro da empresa. Que isso a gente sabe, pela teoria, nós vamos até estudar esse assunto, que não é a melhor forma, né? A forma hoje mais praticada, você mesclar. Porque também você não pode também só praticar o recrutamento interno também. Nós vamos ver a vantagem e a desvantagem de cada um, o que traz de benefício o recrutamento interno, o que traz de benefício o recrutamento externo. A gente vai ver toda a teoria por trás disso. Mas, né? Então, vamos supor que você está estudando a empresa, e a empresa, ela só faz recrutamento externo. Toda vaga que surge, ela só anuncia e pega externo. Então, uma proposta da empresa, a primeira coisa que a empresa vai propor é que ela faça um recrutamento misto. Quando for ter uma vaga, ela pode olhar para dentro da empresa, ver se tem alguém dentro da empresa que está apto a preencher aquela vaga e participe do processo também, e pode anunciar a vaga e pegar mais alguns candidatos do mercado de fora e fazer um processo misto. Um processo seletivo onde vai estar sendo avaliado, por exemplo, 6 candidatos externos do mercado e 3 candidatos internos da empresa. Tá? A gente vai falar sobre isso, vai ver por que as empresas hoje adotam essa metodologia muito aplicada. Isso traz uma série de vantagens. Então, essa pode ser uma proposta que você esteja dando para a empresa. Primeira mudança, ela mudar a questão dessa metodologia, de não adotar somente o recrutamento externo, adotar um recrutamento misto. E aí, a partir daí, quais as outras mudanças que vocês vão propor? Sabe? Então, mas o objetivo do trabalho não é você ficar falando o que é recrutamento, o que é seleção, sabe? É você propor para a empresa uma mudança. Isso, então, obrigada. O real objetivo desse segundo semestre é a proposta de uma melhoria de algum subsistema da empresa, 2 subsistemas da empresa, né? De um dos subsistemas. 2, tá. Isso, voltado para a área da RH, entendi. Exatamente, uma competência qualquer interna da empresa lá. Tá, esse ponto vai ficar com o grupo, né? Como você falou, como a Ana Clara falou, pode ser recrutamento, desenvolvimento, aí a gente vai avaliar conforme o grupo avaliação de desempenho. Isso, perfeito. Tá ótimo, deu para entender, obrigada. De nada. Talvez você tenha chegado depois. Foi o caso? Quem que estava falando agora recentemente?
É a Luana? Isso, professor, eu falei com você agora, mas quem tinha perguntado foi a Ana Clara. Tá. Eu só perguntei agora de novo para entender se era uma proposta de melhoria de algum sistema. Aí ficou claro que é um Uma subsistema. coisa. Tá Eu tinha ótimo. falado no início, você, né, tem lá recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento, né? Eu vou dar todas as áreas possíveis para você, para o grupo pensar o que ela vai. Eu tenho que ver o que vocês viram no semestre passado, eu não sei exatamente o que vocês viram. Eu falei, esse semestre nós vamos ver recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento. Mas eu vou ver o que vocês viram no semestre passado para eu poder dar já para vocês as possíveis sugestões. Oi. Será que o senhor teria interesse de olhar o projeto antigo do grupo para se situar e saber onde a gente está? Qual o tipo de conhecimento a gente tem ou não? É irrelevante. No semestre passado vocês também fizeram um projeto? Sim, de Campo Grande havia. Então seria ótimo, seria bom. Ô, professor, a gente de Bom Sucesso, nós também fizemos, o senhor até assistiu a nossa apresentação com o Diego, mas a gente não fez trabalho escrito, foi só apresentação e como é que fala? E uma apresentação no slide, Tá, mas vocês não fizeram trabalho escrito. Não, nós não fizemos trabalho escrito, ele só pediu o slide, né, a apresentação lá no Google Apresentações ou no PowerPoint e a apresentação aqui. A gente mas agora, esse período tem um trabalho escrito. Oi, Luana? Não entendi, professor. Com as normas, tudo direitinho. O projeto não só em slide, no Word. Professor, a gente teve um time muito bom. A gente teve o Carreira como professor, ele também auxiliou, o Davi, Salgueiro. Eles também viram a nossa apresentação. O nosso foi no Word mesmo, todas as regras. Muito bom. Aí se o grupo puder me mandar o projeto passado, é bom, para eu ver o que vocês fizeram, até para poder, de repente, aproveitar alguma coisa, para dar sequência no que foi feito, sei lá. É bom. Com relação às normas da BNT, Michel está perguntando, tem que utilizar as normas, mas eu vou mandar o modelo do trabalho, um layout já, vou mandar um modelinho. Não. Esse modelinho, ele já vai, a estrutura já pronta. Eu disse que o projeto que a gente fez, nós incluímos todas as normas. Tá. Pois é. Então é isso. Tem mais alguma dúvida? Deixa eu falar, então, praticamente o último slide. Depois eu vou tentar já começar a formar grupos. Aí é só como é que isso vai ser feito, a avaliação do trabalho. Como é que eu vou dar, no final do período, lá eu vou dar uma nota. Né? Eu que vou dar a nota. Então, olha lá, nessa disciplina, não tem aquela A1, A2, A3 nessa disciplina. Essa disciplina haverá apenas a apresentar. A de ontem vocês têm lá, né? Eu tenho, como é que fala? O desafio para fazer, tem outras coisas, né? Agora, nessa questão do projeto, vai ter a apresentação lá no final do ano, será dia 4/12. Se houver alguma mudança nessa data, eu aviso com bastante antecedência, tá? Mais perto da apresentação, eu confirmo com a coordenação, mas, a princípio, a data marcada para a apresentação é no dia 4/12. Como é que eu vou dar uma nota? Como é que vai ser feita essa avaliação? Então, olha lá, a avaliação, eu gosto de deixar claro, para depois, lá no final, lá, eu desconto algum pontinho do trabalho lá, e o aluno reclama que não está sabendo que era daquele jeito. Então, olha lá. A avaliação e a determinação da nota do trabalho são feitas com base nos seguintes critérios. Comparecimento às aulas, claro. Então, gente, olha só. Alguém quer perguntar alguma coisa? Olha só, gente, vocês estão me conhecendo agora, eu sou muito tranquilo, muito assim, como é que diz o nome? Eu entendo muito bem a situação da dificuldade que cada um passa. Às vezes o aluno não pode comparecer à aula, não pode vir aqui na videoconferência,
E realmente o patrão dele lá mandou ele ficar depois do expediente, ou às vezes tem alguém com o microfone ligado aí, que é alguém, ou alguém quer perguntar. Luana, perguntar alguma coisa? Oi? Luana? O micro dela tá ligado mesmo. Sem querer, tá ligado sem querer mesmo. Deixa eu consigo desativar por aqui. Eu consegui, né? Ô, professor, Oi. você estava até falando, né, sobre essa questão das pessoas que às vezes não conseguem assistir a aula. A Renata, ela tá voltando do trabalho no trem, aí ela não tá conseguindo assistir a aula, tá bom? Ela pediu para avisar. Ah, não, tá, não tem problema não, fica tranquila. Peraí, o que eu fiz? Eu fiz um troço aqui que agora acabou. Ah, não consigo mexer o negócio. Ah, não, tá, beleza. Só desativei lá. Então, olha só, isso aí eu sou muito compreensivo. Né? Então, eu sei, pode acontecer também até comigo. Um dia eu ter algum imprevisto no meu trabalho lá, eu vou avisar no grupo, gente, ó, infelizmente hoje eu estou com um imprevisto aqui no meu trabalho, não poderei dar aula, vou repor para vocês. Então, todos nós estamos sujeitos, um dia ou outro, passar mal, algum problema qualquer. Né? Isso aí, um dia ou outro que faltar, eu não vou descontar ponto depois do grupo, porque um aluno faltou. Não é isso, não. Longe disso. Agora, o que não pode desde que eu comecei a dar aula na minha vida, há mais de 10 anos, que eu dou orientação de TCC. Sabe? Então, eu já cansei de ver ao longo da minha vida profissional aí, tem uns grupos que, quando vê, o grupo some, os alunos não aparecem, aí tem um dia de aula, o grupo não veio, aí já tá os outros grupos já praticamente já no meio do trabalho, já partindo para a fase final do trabalho, quando vê aquele grupo aparece, ainda nem começou o trabalho. Ah, professor, que a gente teve problema, que não sei o quê, que minha avó adoeceu, mas desculpe sua rapada. Aí os outros grupos já estão terminando o trabalho, o grupo está começando o trabalho, aí aquilo me dá mais trabalho ainda, que aí eu tenho que parar a correção dos meninos que estão em dia para começar do zero com o grupo, então, sabe? Então, esse tipo de coisa que não pode acontecer. Faltar um dia ou outro, não há problema. Mas aqueles grupos que não estiverem mantendo uma regularidade, pelo menos alguns do grupo vieram, não pode, também não aparece ninguém do grupo também. Aí chega na outra sexta-feira, eu vou perceber, o grupo tal, tá aí, tem alguém? Tem. Grupo tal, tem alguém aí? Tem. Tá, beleza, então vamos dar aula. Aí chega uma sexta-feira, o grupo tal, tem alguém aí? Não. Aí na outra sexta, o grupo tal, tem alguém aí? Não. Mas 2 sexta-feiras seguidas, o grupo, ninguém, o grupo tem 10 pessoas. Ninguém aparece. 2 sexta-feiras. Aí eu já começo a descontar ponto. Não quer dizer que está reprovado, eu já começo a descontar ponto desse grupo. É claro, eu não posso. Né? Aí é injustiça. Se eu não descontar, é injustiça com aquele que vem toda sexta-feira, ué. Não é mesmo? Então, a não ser que o grupo me dê uma justificativa, pelo menos então. Se o grupo virar para mim e falar, professor, infelizmente, essa sexta-feira agora, todos nós estamos com problema. Fulana de tal, o filho dela está doente. Fulano de tal vai ter que ficar no trabalho. Fulano de tal teve que viajar. Ninguém pode vir, não, mas pelo menos me avisou. Então eu posso falar? Oi. Então, é que eu não peguei muito essa parte que o senhor falou, que eu não estava ocupada. Mas todos vão ter que apresentar? Todos os integrantes? Não. Sim. No dia porque tem uma menina que ela não vai poder participar. Não. A apresentação é feita por um do grupo. Um só? Um ou 2. Tá bom. Mas a apresentação, eu no dia, nós vamos treinar, vamos falar muito sobre essa apresentação. Tá bom. Mas não é todo mundo que tem que apresentar, não. Fica tranquilo. Tá bom. Obrigada. Tá, então, gente, ó, eu estava falando de critérios, né? Os critérios que eu uso para dar a nota. Então, olha lá, comparecimento às aulas. Eu acabei de falar, né? Se um dia ou outro faltar, não tem problema, não. Mas se o grupo tem que manter uma regularidade. Cumprimento de prazos, aí é outra coisa também. Eu vou estar passando as etapas do plano, ó, gente. Então, eu vou começar a marcar datas. Tem um cronogramazinho. Até o dia tal, essa primeira parte tem que ser entregue, a introdução. Até o dia tal, o referencial teórico também tem que ser entregue. Aí tem um grupo que está entregando tudo nos prazos certinho. Toda data que eu marco, o grupo entrega. Aí tem outro grupo que não.
Os outros grupos já estão lá, já no meio do trabalho, o grupo não fez nem a introdução do trabalho ainda. Então, com certeza também eu vou ter que descontar ponto daquele grupo. Não é justo, né, eu não descontar, e eu não estou sendo justo com quem está cumprindo rigorosamente os prazos. Aí, tudo também é uma questão de bom senso. Se o grupo me avisar, professor, por favor, aguarda só mais uma semana, eu tive problema, nós tivemos um problema aqui, tinha que entregar essa parte essa semana, mas semana que vem a gente tá, tudo bem, tem problema não. Tudo é uma questão de bom senso, é uma questão de conversa. A gente tem hoje o WhatsApp, tem e-mail, tem encontro toda semana, mas se você está vendo que vai ter algum problema de entregar uma determinada parte, é só avisar. Aí eu tanto sabendo, tanto avisando, me justificando, tudo bem. Agora, o grupo some, não me dá justificativa, ninguém aparece, não fala nada, e depois me entrega um negócio fora do prazo, não pode merecer o mesmo tanto de ponto que o outro grupo. Então, cumprimento dos prazos, a formatação e atendimento às normas cultas. Então, olha só, também isso aqui também é também uma questão de bom senso, né? Eu já vou mandar o trabalho para vocês, já tudo mais ou menos assim dentro de uma formatação. É só você ir incluindo os textos que ele já vai ficando mais ou menos dentro da formatação. Lógico que em algum momento ou outro, alguma coisa que você fizer lá pode desformatar um pouco o trabalho. Mas à medida que você vai me mandando, a gente vai ajustando. Mas pela minha experiência, gente, normalmente, sempre que os alunos vão me mandando o trabalho, eu tenho pouco trabalho. De repente, é só ajustar alguma coisa aqui e dali. Só que tem alguns grupos lá, nas experiências passadas minhas, eu não sei o que as meninas faziam, que quando elas me mandavam o trabalho, meu Deus do céu, elas tinham me embaralhado o negócio todo, eu não sei o que elas faziam. Desformatava o trabalho todo. Aí eu tinha um trabalho do cão para pegar e formatar o trabalho de novo da menina. Que às vezes vai copiar coisa da internet, tem uma forma certa de você copiar, mantendo a formatação. Aí tem gente que vai copiando, aí vem aquelas fontes todas, cada uma numa cor, cada uma de uma fonte, um texto em Arial, outro texto em Times New Roman, outro texto em Cambria, uma fonte 12, outra fonte 14. Quando eu vejo o trabalho, está aquele troço todo. Não, aí dá trabalho para a gente. Então, não é possível. O grupo tem 10 pessoas. Não é possível que uma pessoa não possa, sempre que for me mandar o trabalho, dar uma... Né, não precisa tanto rigor, não, mas pelo menos, mais ou menos, bonitinho, formatadinho. Então, se o grupo começar a ficar me mandando coisa muito desformatada, eu também desconto ponto também, porque... Vocês estão fazendo faculdade, você tem a obrigação de saber formatar um trabalho. Então, mas eu estou falando, gente, não é comum acontecer, não, tá? É raro, já aconteceu algumas vezes. Eu acredito que com vocês eu não vou ter problema. Aí a fundamentação teórica, eu vou ver, eu vou analisar depois como é que foi feita essa fundamentação teórica, porque tudo é uma questão de justiça, né? Tem uns grupos que se debruçam em pesquisa, pega livros da biblioteca, pesquisa um monte de site, bota aquela fundamentação teórica lá, perfeita, completa, com toda a teoria existente sobre aquele assunto. Aí tem um outro trabalho que me bota 2 parágrafozinhos de fundamentação teórica. Então, esse trabalho com 2 parágrafozinhos também não pode receber a mesma nota do que o outro trabalho que foi 3 páginas só de fundamentação teórica. Né? Então, tudo também, gente, é uma questão de bom senso. Né? Outra coisa, solução apresentada. Isso aqui talvez seja um dos maiores pesos, porque de nada vai adiantar o trabalho todo formatadinho, o pessoal compareceu à aula, entregou nos prazos, trabalho formatado, mas a solução que ele me trouxe foi a pior dos trabalhos. Também não vai adiantar muito. Então, essa questão aqui tem um pesozinho maior que a gente quer ver a criatividade do aluno, a aplicação da teoria, né? Nós vamos estar aqui o semestre todo passando todo o conhecimento para vocês. Eu quero ver se vocês vão estar conseguindo aplicar aquilo lá na prática, né? Então, se a solução foi boa, beleza. Se me apresentou uma solução pobre, eu desconto lá também, meio pontinho lá. Eu desconto um pontinho aqui, um pontinho ali, né? Não é muita coisa, não. Referências utilizadas, também eu vou ver se o aluno realmente pesquisou coisas, né?
E o dia da apresentação para a banca também. Se foi uma apresentação bacana, convincente, persuasiva, clara, objetiva. Tá, gente? Agora, olha só, deixa, antes que eu passe para ver se já eu pego os nomes dos grupos que já tem prontos, deixa eu dar uma notícia boa para vocês. Vocês querem uma notícia boa? Quem quer notícia boa? Manda aí. Ó, tá gravando, hein? Deixa eu parar. Deixa eu parar a gravação. Não pode gravar isso que eu vou falar, não. Não tem prova, né? Essa é a novidade, só tem projeto. Oi? Não, olha só o que é a excelente notícia que eu vou dar para vocês. Gente, eu garanto para vocês que todos vocês já estão aprovados nessa disciplina. Só se você não quiser ser aprovado. É muito difícil, gente. Só se você... É só comparecer às aulas. É só comparecer. Isso aí, gente, eu garanto. Eu estou falando, tem 10 anos que eu oriento projetos. 10 anos. Então, assim, ó, é só o grupo comparecer. Se não puder vir todo mundo do grupo, não tem problema. É que alguns do grupo compareçam, façam as tarefas, que eu mandar, faça. Eu vou estar aqui orientando todos vocês. Se eu perceber que algum grupo está tendo dificuldade, eu dou uma atenção maior para aquele grupo. Eu fico sábado, domingo meu aqui, orientando, conversando com o aluno, tirando dúvidas de aluno, ajudando o aluno. Semestre passado eu fazia videoconferência finais de semana com determinados grupos, dos projetos que eu orientei. Grupo que eu via que estava com certa dificuldade, eu falava, sábado agora vocês podem fazer uma videoconferência? Aí eu fazia uma videoconferência só com aquele grupo. Então, assim, toda a assistência do mundo. Então, aí no final eu vou acompanhando o trabalho do grupo. E sabe, eu não deixo o grupo se perder. Então, aí não tem como o grupo ser reprovado. Porque lá no fim, pode falar. Eu só peço uma coisa que eu sinto muita dificuldade em relação à faculdade. Eu tenho muita dificuldade com aquele Classroom. Sim. E eu não consigo acesso desde essa pandemia. Como eu trabalho em agência, eu não tenho tempo de ficar batendo ponto na faculdade. Então, assim, eu sou comprometida, eu gosto de fazer minhas coisas com antecedência. Só que nesse ponto, é um ponto até que eu levei para a Siciliana que tem que se melhorar, entendeu? Porque tem pessoas que têm mais tempo, cada um tem sua rotina, cada um conhece. Só que, assim, focar mais em jogar mais nos grupos dos professores. Porque, às vezes, a gente tem essa dificuldade, eu, pelo menos, tenho, de acompanhar. E muita coisa a gente é privado, por quê? Fica grupo, muito aluno aceitando aluno quando tem aula online, essa questão do Meet aí, usuário, entendeu? Então, assim, é complicado. E isso faz com que a gente dificulte a questão de aprofundar a matéria. Então, assim, o semestre passado, eu aprendi na raça porque eu estudei tudo pela internet, eu peguei coisa pela internet, mas talvez, de repente, na sua disciplina, eu tenha uma dificuldade maior, entendeu? Porque a recrutamento e seleção é uma vasta, uma série de conteúdos que vai puxando e acaba você se perdendo. Então, assim, essa é a minha colocação. Se você puder dar suporte nesse sentido, porque a faculdade nesse ponto peca. Tá, mas nesse sentido como? O que eu preciso fazer? No sentido de jogar a matéria também no grupo dos professores, entendeu? Grupo não só no Classroom, não só dos alunos, não só no Classroom. No grupo do WhatsApp? Isso. Mas tudo eu boto lá no grupo do WhatsApp. Então, a aula de ontem, por exemplo, eu estava acabando de como se diz, de editar aquela aula de ontem, por exemplo. Daqui a pouco eu estou mandando ela lá para o YouTube e ainda hoje eu já vou disponibilizar lá no grupo do WhatsApp a aula de ontem. A aula de hoje, amanhã cedo, eu dou uma formatada nela, dou uma lapidada nela, posto no YouTube, amanhã mesmo eu mando ela no grupo também. Tudo que eu faço, eu boto tudo no grupo do WhatsApp.
Posto no Classroom e uso o grupo do WhatsApp. Perfeito, professor. Fica Perfeito. tranquila, Rafaela. Comigo eu te prometo que você não vai ter problema. Porque eu chego tarde do trabalho, mas eu estou sempre alinhada aqui e busco estar aprofundando na aula. Tá? Pode ficar tranquila, não vai ter problema, não. Sabe, gente, isso que, igual a Rafaela está falando, eu falei mais cedo, tudo na vida é uma questão de bom senso, tudo é uma comunicação, tudo é... Eu estou aqui, gente, eu sou a pessoa mais paciente do mundo, pessoa mais, sabe, muita paciência, eu sou muito compreensível. Professor, Pode falar, Luana. isso deu para perceber mesmo, desde o início da semana, assim, que começou o seu comprometimento, quando você colocou lá no Google Sala de Aula, e tudo mais. Só que eu acho assim, desculpa, Rafaela, discordando um pouco, não discordando, mas acho que todo mundo tem diversos seres, mas a gente também tem que criar, como você falou ontem, né? Tudo é uma questão do nosso interesse. A gente tem que criar uma rotina, porque às vezes a gente não consegue acompanhar nenhum grupo do WhatsApp, porque as pessoas falam muito. Então a gente tem que criar o hábito, eu falei isso até no grupo lá da nossa turma, só de Campo Grande, hábito de entrar no Google Sala de Aula, quem está com problema, avisar, correr atrás disso com a coordenação, porque vocês têm o Google Sala de Aula justamente para isso. E a gente precisa a gente precisa criar essa rotina, e se essa rotina não for criada por nós, infelizmente não é a faculdade que vai fazer. A gente entrou pensando que seria de uma forma, só que é um método diferente que a gente tem que se adaptar. Porque, às vezes, até o grupo do WhatsApp a gente fica perdido. Então, a gente tem que com o WhatsApp, e eu já te agradeço desde já por estar sendo muito participativo no WhatsApp, mas a gente também tem que acompanhar no Google Sala de Aula. Até porque você coloca a matéria lá, nem todo mundo vai ficar abrindo os conteúdos na memória do celular. Então, assim, a gente é adulta, a gente precisa criar essa rotina, gente, porque se a gente não fizer pela gente, ninguém vai fazer. Não, concordo com tudo com o ponto de vista de cada um. Concordo, realmente, assim, às vezes o aluno está com dificuldade para acessar lá o Classroom também. Fala, gente, tudo é uma questão de comunicar, me fala, eu tenho a maior boa vontade para ajudar o aluno. Infelizmente, por exemplo, não sou eu que vou chegar e corrigir o seu acesso lá no Classroom, mas eu vou mandar para a coordenação, eu vou chegar, vou falar, Ceciliana, ó, tem uma aluna assim, assado, ela não está com a senha para acessar o Classroom, a senha dela não está dando, quem que ela pode procurar, como é que eu faço, para onde ela manda o e-mail, aí ela vai me responder, eu vou encaminhar para o aluno. Esse papel eu tento fazer também. Agora, o grupo do WhatsApp também, aproveitando o gancho, eu quero pedir também para vocês, gente, eu até esqueci de falar isso com vocês, eu falei, eu tenho outra turma, acho que na turma de vocês ou de ontem eu não falei. Eu peço só também, gente, que para a gente tenha critérios para usar aquele grupo. Aquele grupo não é um grupo para ficar mandando piadinha, não é um grupo para ficar mandando política, não é um grupo para ficar falando de Bolsonaro. Aquele grupo é um grupo para a gente tratar da nossa matéria. Porque senão fica aquela troca de mensagem desnecessária. Aí quando a aluna sai do trabalho que ela vai ver, tem 120 mensagens no grupo. Cara, aí acabou, velho. Sabe, dá até preguiça de ver, aí, de repente, uma mensagem importante que foi postada lá em cima, perdeu-se, porque depois de uma mensagem importante, veio 80 mensagens de piadinha, de futebol, de Bolsonaro, de não sei o quê. O grupo não tem o objetivo da gente ficar se confraternizando, é para a gente tratar da matéria, tá? Professor. Professor, Até porque... pode falar. A professora Fabiana, ela deixou claro que não vai disponibilizar o WhatsApp, tá? Ela não deu o número, ela falou que o nosso contato seria pelo Classroom, então já seria um problema aí, porque seria só a sua aula que disponibilizou, entendeu? A professora Fabiana não deixou o WhatsApp dela aqui, e falou pra gente que ela tinha tido até sido proibida de dar. Verdade. Olha, professor, gente, mas deixa eu falar uma coisa. Em relação a essa questão do Classroom, eu mandei lá no grupo um WhatsApp que eles resolvem a questão do acesso. Comigo eles resolveram, e com as outras pessoas da minha turma resolveram também.
entendeu? A gente mandou mensagem para eles dizendo que a gente não estava com acesso e eles foram, mandaram a senha, mandaram tudo direitinho. Então, quem tiver com problema para entrar, manda mensagem para esse grupo do WhatsApp, para esse número no WhatsApp que eles resolvem. Então você me manda, Gabriela, por favor. Eu coloquei lá no grupo. Aproveito e eu dou uma olhadinha, então lá e eu mando. Torna a mandar. Tá lá no grupo, tá lá no grupo. Tá. Então, olha só, deixa eu só fazer uma observação aqui importante, tá? Porque realmente, olha só, o professor, ele não é isso em instituição nenhuma. Não é só não. Nenhuma instituição. O professor, ele não é obrigado a dar o WhatsApp dele, não. Sabe? A faculdade tem a ferramenta lá, cada faculdade tem a sua ferramenta. A Unison tem lá o Classroom e tal. Agora, gente, eu não sei por que os professores não gostam de disponibilizar, porque para mim, isso é uma coisa que dei lá em 2015, quando eu estava até numa outra instituição, quando eu vi que todo aluno já estava com o WhatsApp já, eu fui o primeiro a tomar a iniciativa, falei, gente, eu acho que eu vou, em vez de ficar usando plataforma da faculdade, a melhor coisa que eu faço é criar um grupo de WhatsApp para cada turma minha. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi a melhor coisa, foi de lá para cá, desde 2005 para cá, eu começo o semestre, a primeira coisa que eu faço, primeiro dia de aula, criar o grupo do WhatsApp. Que aí eu fico me comunicando, eu uso a plataforma também. Tudo que eu postar lá no grupo, eu vou postar no Classroom também. Vou usar o Classroom também. Mas eu uso os dois. Sabe por que eu acho? O Classroom, o e-mail, gente, o e-mail hoje, ele já é uma coisa que já está meio ultrapassada. Eu não vejo meus e-mails todo dia. Eu confesso que tem dia que eu acordo, é um alvoroço de coisa para fazer. Eu acordo cedo, eu já tem dia que eu tenho aula de manhã. Hoje, por exemplo, era 8h30 da manhã, eu já estava dando aula. Acaba a aula aqui, já tem gente da minha empresa me ligando, e não sei o que, corre aqui que eu estou com um cliente assim, sai daqui numa correria, vou lá na empresa. Lá da empresa já, o cara me ligou para visitar um condomínio. Vai visitar, volta para casa, chega aqui 1 milhão de tarefas para fazer, para mandar link para aluno, para fazer. Aí, gente, hoje, por exemplo, eu não vi meus e-mails. Não vi. Agora há pouco o cara me mandou um WhatsApp lá da minha empresa. Mineiro, você não me mandou o negócio que eu te pedi? Eu falei, eu não vi. Quando você eu te mandei no Skype. Cara, sabe, para que me manda? Por que não me mandou no WhatsApp? Porque eu achei que você viu o Skype. Não, gente. O WhatsApp, a gente fica com ele, a gente dorme com esse troço no bolso. Eu acordo, todos nós, você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é olhar o seu WhatsApp. Então, para mim, o melhor meio de comunicação é só a gente pedir para o aluno um certo critério. Ele não fica me mandando piadinha, não fica me mandando futebol, não fica me mandando política. Quer conversar sobre a matéria, me manda o WhatsApp, pode me mandar à vontade. Então, a gente ganha tempo com isso. Então, eu não sei por que certos professores não preferem não dar, mas assim, aí é o critério de cada um, e ele não é obrigado a dar, realmente. Não há problema. Mas para mim, é a coisa que mais facilita a minha vida. O contato com os alunos, para mim, é ótimo. É ótimo. Entendeu? E a questão, alguém falou ali, alguém comentou, falou sobre a comunicação. Né? Gente, a comunicação é tudo. Qualquer problema que o aluno estiver tendo, é só me falar, eu vou procurar a solução. Agora, o problema é que, às vezes, também, o aluno some, aí o aluno não faz a prova, o aluno, quando vê, o aluno já está lá todo estrumbicado, já sumiu, não fez prova, nada. Aí que o aluno aparece, mas por que você não fez a prova? Porque eu estou sem acesso ao Classroom. Eu, da outra vez, eu finalizei, professor, com a própria Siciliana. Aí ela falou que era para eu entrar lá e fazer até uma reclamação pelo pólen sobre isso, entendeu? Aí eu falei, não tenho tempo para isso, professor. Eu lido com o cliente o dia inteiro, entendeu? Então, assim, meu tempo é precioso. E se eu posso bem auxiliar aqui, eu lido com o cliente o tempo inteiro. Então, o WhatsApp, primeiro que eu já tenho separado meu corporativo e a minha vida pessoal. Eu não me perco no meu instrumento, pelo contrário. É uma ferramenta de trabalho. Futilidade em si eu não tenho tempo, não.
Eu só acho que isso aí, hoje a tecnologia está em outro lugar, e a tecnologia está no WhatsApp também. É um meio de você estudar onde você quer que esteja. Com Assim como certeza. você leva o teu Com certeza. notebook, teu tablet, tem faculdades hoje que não precisam de um computador específico, ele acessa tudo remotamente. Então, por que do WhatsApp? Mas cada critério é um critério. Estou aqui para polêmica, não. Só quero exercitar aquilo que eu estou pagando, que por sinal pago todo mês, para que fique com qualidade. Eu sei. É isso aí, pessoal, é isso aí. Pessoal, olha só. Depois, se alguém quiser fazer mais alguma consideração a respeito. Só rapidinho. Oi. Voltando lá no projeto. Vai ter quantidade de página? Vai ter quantidade de página? Eu vou passar o modelo para vocês. Eu vou passar o modelo para vocês e eu informo mais ou menos para vocês. É porque eu acho que eu ainda vou dar uma mexida lá na estrutura daquilo. Eu estou preparando um modelinho para te mandar. Aí eu aviso mais ou menos quantas páginas eu espero que tenha. E os alunos, eles já podem separar os grupos ou o professor que vai separar? Pois é, não, vocês é que vão me informar os grupos. Tem alguém que já tem um grupo formado e queira me dar? Os nomes? Realidade, eu acho que a gente vai só vou ver já quem é, mas eu acho que a gente vai montar o mesmo grupo que a gente fez o projeto no mês passado. Então, o que vocês querem fazer? Vocês preferem separar o grupo aí e me manda um WhatsApp? Pode me mandar no particular um WhatsApp com o nome dos integrantes do grupo. O que vocês preferem fazer? Professor, já tem alguém aí que tem um grupo pronto e já quer me dar o nome? Professor? Oi? Bom Sucesso deve estar no mesmo estilo que Campo Grande. Aqui em Campo Grande, nosso grupo está bem reduzido aí. Não chega, acho que a maioria não chega nem a 6. Mas a gente vai falar aqui entre a gente mesmo no grupo, e eu prefiro, o meu grupo já tem 4, e eu prefiro passar para o senhor depois no seu WhatsApp, tá? Para a gente ver melhor. Então vamos fazer assim, para a gente ganhar tempo, senão que vai ficar demorado aqui, hoje é sexta-feira. Vamos fazer o seguinte, e aí como botar essa coisa meio dividida, né? Tinha um grupo com 8, aí saiu umas pessoas. Aí vocês pretendem juntar. A Daniela está perguntando quantas pessoas, é isso, Daniela? Nós definimos aqui de até 10 pessoas, tá? Então, vamos combinar o seguinte, essa semana, pode ser ao longo da semana que vem, aí, até sexta-feira que vem, vocês conversam entre si, juntam os grupos, vejam as pessoas que querem trabalhar juntos, né? Formem o grupo, e me informa, pode mandar no WhatsApp particular se quiser. Professor, formamos o grupo aqui, o grupo é formado com, sei lá, 8 pessoas, fulano. Ótimo, beleza. Aí, porque eu já gosto de ir anotando isso, já formando uma planilha com os grupos. Tá bom? O que vocês falaram aqui? Professor, vamos excluir um grupo. Vamos excluir um grupo do WhatsApp, sim, eu vou fazer isso amanhã, Gabriela. Eu falei mais cedo que amanhã, só por descargo de consciência, só para, assim, sabe, eu sou muito criterioso, morrendo de medo. Eu quero só fazer uma conferência, que hoje eu não tive tempo, como eu falei, hoje eu fiquei o dia inteiro hoje numa confusão medonha. Amanhã eu vou imprimir as 2 listas da turma de ontem, só para me ter certeza, eu acho que não tem divergência de nomes, não. Só para eu ter certeza de que as 2 listas são exatamente os mesmos nomes. Porque se tiver alguma divergência de nome, aí tem que ver com a coordenação, por que está tendo aquela divergência. Aí, se tiver tudo igualzinho mesmo, que eu espero que esteja, amanhã mesmo eu já aviso para vocês do grupo. Pessoal, vou excluir o grupo de sexta-feira. Eu vou deixar só o grupo de ontem, que ele está mais completo. Tá combinado? Sim, professor, tranquilo. Então, gente, só para fechar, para encerrar, então, a missão de vocês essa semana, até semana que vem, até o dia da aula da semana que vem. Por favor, formar os grupos de até 10 pessoas. Mínimo de quanto, professor? Mínimo de quanto?
Não, aí, gente, por quê? O grupo de vocês tem muito pouca pessoa? Não, o nosso tem 3, mas eu acho que tá bom. O nosso fechou bem da outra vez. A gente se deu bem. Vocês querem manter só os 3? Ah, eu quero. O grupo tá ganhando. Não há problema, não. Tá, não há problema. Não há problema, não. Não tem problema, não. É até 10 pessoas, tá? Mas, assim, vamos adotar um mínimo de 3, então. Também sabe por quê? Senão daqui a pouco, eu vou fazer individual, então, professor. Imagina se for todo mundo fazer individual, vou ter 63 trabalhos para orientar. Você está entendendo? Então, isso aqui também é um problema. Então, vamos manter assim, 3, 4 pessoas aí no mínimo, até 10 pessoas. Se algum grupo precisar colocar um a mais, por exemplo, professor, o nosso grupo tem mais uma menina, poderia ser 11. Tá, me avisa, eu aviso a coordenação lá e a gente se entende, não há problema não. Só me tentem, então, por favor, até na próxima aula, me mandar um WhatsApp, me mande no particular, professor, é fulana lá da turma do projeto, estou te mandando o nome dos componentes do meu grupo, são 8 pessoas, fulano, 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 que aí eu já vou pôr na planilha para mim aqui. Show? Show. Fechou? Show, professor, obrigada, boa noite. Show de bola. Gente, qualquer dúvida que tiver, pode me mandar o WhatsApp, tá bom? Eu não me incomodo, não, mesmo sábado e domingo. Tá bom, professor, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Um beijo. Fiquem todos com Deus aí. Excelente final de semana para todos. Tá? Boa noite. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, Deus, hein? Bom final de semana. Boa noite. Boa noite, Sandra, Michele. Rafaela. Boa noite. Boa noite, querida. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite.